Renda extra e bolso blindado. O guia definitivo. Roteiro prático para blindar o bolso e acelerar a renda. Sem atalhos, só ação clara e validação simples que você aplica agora. A base do jogo é decidir quem manda no dinheiro, antes que o dinheiro mande em você. Então começamos pela visão que guia o dia e fecha a semana sem drama nem mágica. O plano é simples, porém firme. Primeiro, definimos um objetivo com prazo e métrica, renda extra recorrente ou quitação de dívida cara. Depois, traduzimos isso em hábitos que cabem no calendário. A regra é prioridade com margem de segurança. O essencial vem primeiro: moradia, alimentação, transporte, saúde e estudo. O supérfluo só entra se houver folga real, não nominal. Criamos 3 contas com funções diferentes e nomes claros: viver, investir, proteger, para que o cérebro entenda o papel de cada real, sem misturar o que paga boleto com o que multiplica patrimônio. A primeira recebe a receita e paga as despesas. A segunda recebe os percentuais de investimento logo após o recebimento, sem depender de lembrança. A terceira guarda o colchão de emergência. Assim, o gasto não invade a reserva, e a reserva não some no consumo. Dentro da conta Viver, usamos uma lista de mínimos viáveis, como mercado com lista curta, transporte otimizado e renegociação de planos e serviços. A ideia é baixar o custo fixo sem cortar a qualidade de vida. Trocamos impulsos por escolhas agendadas. A remarcação do desejo funciona como um freio elegante. Você anota o que quer, revisa em 7 dias e compra se ainda fizer sentido, com caixa livre e sem parcelamento longo. A cada gasto, perguntamos: isso me aproxima do objetivo ou me afasta? Se afasta, sai. Se aproxima, fica. Essa pergunta simples cria foco e reduz a culpa que destrói a consistência. Quando a renda entra, aplicamos a rotina 100 menos 100, 0. No primeiro dia do mês, 100% do que entrou passa pela divisão automática. Parte vai para as metas, parte para a proteção e parte para viver com limite claro. Isso corta a tentação de gastar primeiro e investir depois. Dentro do investir, usamos a ordem lógica: quitar dívidas caras, criar a reserva de emergência e só então construir uma carteira produtiva. A dívida cara corrói a base, então negociamos taxa e prazo, buscamos portabilidade quando possível e pedimos a nova condição por escrito. A reserva de emergência mora em um produto líquido, previsível e sem risco de mercado, jamais no mesmo cesto dos investimentos produtivos. Ela precisa cobrir de 6 a 12 meses de custo essencial. Quem tem renda variável ou depende de comissões mira mais perto de 12, quem tem renda estável, mais perto de 6. Esse colchão reduz a ansiedade e permite decisões melhores quando os mercados oscilam. Para construir a carteira produtiva, seguimos princípios que não mudam: diversificação, baixo custo, rebalanceamento periódico e paciência madura. Definimos classes de ativos compatíveis com o objetivo e a tolerância à oscilação. Usamos percentuais de referência para renda fixa, indexada à inflação, prefixada e pós-fixada. Somamos renda variável de qualidade e exposição internacional para diluir o risco local. Mantemos os custos baixos, pois taxa come tempo, e tempo é o que faz o juro composto trabalhar a nosso favor. Rebalanceamos em janelas predefinidas para voltar aos percentuais, sem tentar adivinhar o próximo movimento. Com isso, vendemos um pouco do que subiu muito e compramos um pouco do que caiu, mas segue sólido. Essa disciplina tira a emoção da mesa. Lembre-se sempre: nenhum investimento conserta um orçamento sem controle. Logo, orçamento e investimento andam juntos e com propósito definido. A execução semanal. A execução semanal é o segredo da consistência. Por isso, criamos uma cadência curta que cabe na vida real. O ciclo tem 3 rituais: revisão de domingo, manutenção de quarta e fechamento de sexta. No domingo, abrimos o painel simples, um quadro com 4 blocos: metas da semana, compromissos de dinheiro, ações de redução de custo e ação de crescimento de renda. Listamos 3 movimentos de alto impacto e agendamos no calendário com hora marcada. Sem a hora, viram talvez que não sai do papel. Na quarta, conferimos se o plano seguiu vivo e corrigimos o que derrapou, sem culpa. Fechamos micrometas e empurramos o que depende de terceiros para a próxima janela. Na sexta, fazemos o fechamento rápido: quanto entrou, quanto saiu, quanto investimos, que lição fica e qual ajuste vai para a próxima semana. Esse microbalanço treina o foco e melhora as decisões. Para a renda extra, escolhemos um trilho vendável que use uma habilidade atual ou uma que dê para aprender em 30 dias. Copyright, edição básica, aula particular, conserto rápido, organização de dados, guia local, delivery logístico.
Definimos um produto mínimo vendável com promessa clara, dor solucionada, entrega simples e preço que valoriza o tempo. Começamos com um cliente e pedimos prova social e indicação. Assim nasce o motor de receita paralela que paga dívidas, acelera investimentos e cria segurança psicológica. Quem empreende organiza 3 baldes: caixa de operações, caixa de impostos e caixa do dono. Cada venda preenche os 3 na mesma hora, o que evita a confusão que mata negócios pequenos. Na precificação, usamos uma régua limpa: custo mais margem mais valor percebido. Você não vende apenas horas, você vende a solução e o risco assumido. Por isso, registre processo e prazo, e melhore sua taxa com a reputação construída. No dinheiro investido, seguimos um método de seleção sem glamour, entendemos risco regulatório, liquidez, custo e coerência com o objetivo. Evitamos modismos e promessas fáceis. Aceitamos que a volatilidade é parte do caminho, não a vilã. Definimos um limite de posição para não concentrar demais e usamos aportes recorrentes, que compram a diferentes preços ao longo do tempo. Assim, reduzimos o erro de timing. Para quem está no Brasil, manter parte do patrimônio exposto a moedas fortes ajuda a diluir o risco doméstico, não por pessimismo, e sim por prudência geográfica. O rebalanceamento periódico traz a carteira de volta ao eixo com regras claras, nada de giro emocional. Para proteger a família, mapeamos riscos que derrubam as finanças: saúde, incapacidade, responsabilidade civil e sucessão. Montamos coberturas na medida, e não no susto. Um seguro bem escolhido é uma blindagem de fluxo que impede a venda forçada de ativos em um momento ruim. Também registramos documentos essenciais: inventário financeiro, lista de contas, investimentos, seguros e contatos, guardados em local seguro, com senha e acesso delegado para uma pessoa de confiança. Isso evita a correria em horas difíceis. No tema impostos, seguimos o princípio da simplicidade: pague o que é devido, use os benefícios legais e mantenha um registro limpo. Não troque uma economia pequena por um risco grande. A organização fiscal dá sono tranquilo e alta aprovação em crédito, quando for útil. Por fim, colocamos o corpo para trabalhar a favor do bolso. Sono, atividade física, alimentação influenciam decisões e a tolerância a risco. Cuidar do corpo melhora o resultado da carteira, porque melhora sua mente. O crescimento sustentável. O crescimento sustentável depende de uma estratégia de longo prazo. Então, inserimos alavancas que geram valor mesmo quando o ciclo aperta. Mantemos uma reserva de oportunidade, separada da de emergência. Esse dinheiro entra quando surge uma chance real: desconto em dívida, precificação atrativa em ativo sólido, equipamento que aumenta a produtividade, curso que abre o mercado real, sem ilusões. Definimos também limites para não confundir oportunidade com impulso. Avaliamos se a compra reduz custo, eleva a receita, acelera o objetivo e cabe no fluxo sem dor. Se não passar nos 4 pontos, ficamos de fora. O crescimento também pede proteção jurídica básica. Quem é profissional autônomo ou pequeno empresário organiza contratos claros, com assinatura digital simples, definição de escopo e prazo, e cláusula de inadimplência. Isso previne o ruído que consome caixa e tempo. Na mesma linha, cuidamos da reputação digital: presença limpa, perfis atualizados, portfólio público, depoimentos de clientes e postura cordial em conflitos. Isso atrai trabalho sem custo de anúncio. Ao olhar para o futuro, traga a tecnologia para automatizar o que rouba tempo: boletos agendados, transferências programadas, controle de categorias em um app simples e uma planilha com poucos campos. Faça uma revisão mensal com um gráfico claro. Você precisa ver o que acontece para agir melhor. Use alertas de limite de gasto e metas de aporte, e trate o atraso como uma exceção corrigida no mesmo dia. Se errar, ajuste e siga, sem drama. Para enriquecer com serenidade, crie estatutos pessoais, regras que não mudam com o humor do mercado, como não vender uma posição por pânico, não ampliar uma posição por euforia, não usar alavancagem sem plano e não assinar nada sob pressão. Esses estatutos salvam o patrimônio quando a emoção tenta dirigir o carro. Defina também indicadores de saúde financeira: taxa de poupança, meses de reserva, relação dívida-renda, custo de vida por hora produtiva e patrimônio líquido em múltiplos da despesa anual. Acompanhe mês a mês e celebre os pequenos avanços, porque o progresso mantém a motivação. Por último, lembre-se de que a liberdade financeira não é uma corrida de 100 metros, é uma travessia longa, com o vento mudando. Por isso, a palavra-chave é método. O método segura sua mão quando a maré sobe e quando a maré desce. Método com propósito, orçamento simples, contas com função clara, rotina semanal,
Renda extra com produto mínimo, carteira diversificada e proteção inteligente. Você não precisa vencer o mercado, precisa vencer a si mesmo em disciplina, constância e foco no que controla. Quando faz isso, o tempo se torna seu aliado, e o juro composto trabalha em silêncio a seu favor, enquanto você vive com mais paz e com escolhas abertas.